Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso, Pai. Por isso, Deus, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, a Tua palavra, Senhor, que é eficaz, que separa a alma do espírito, juntas e medulas, Pai, a Tua palavra que é cirúrgica, possa mesmo ser ministrada aos nossos corações, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Interessante, né? Toda semana o Tiago me manda uma mensagem e ele pergunta do título. Pastor, qual que é o título da palavra? Irmãos, eu tenho uma dificuldade para dar título na palavra. É uma pressão para mim. E ele chegou aqui e falou, pastor, ele mandou uma mensagem, eu falei, nossa, mas eu preciso de um título. Eu tinha a palavra, não tinha um título. E aí cheguei aqui, ele falou assim, eu vindo para cá, eu falei, acho que eu tenho um título bom. Aí quando eu chegou aqui, ele falou assim, pastor, qual que é a palavra? Eu falei para ele, estou nem aí. Ele deu risada. Não, pastor, qual que é a palavra? Estou nem aí. Você está falando sério? Eu falei, não estou nem aí. Aí o Lucas estava ali, aí ele falou, escreve aí. Aí o Lucas estava ali, que está sendo treinado. Eu falei, é sério? Estou nem aí? Eu falei, é sério. Fala para o pessoal do céu, estou nem aí. Talvez você veio aqui com uma expectativa, pastor, eu queria os 4 passos da bênção, os 4 passos da vitória. Estou nem aí, você veio atrás, hoje essa palavra é estou nem aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria falar um pouco de pressão. Sabe que o que difere muitas vezes as crianças para os adultos é que os adultos eles vão aprendendo a lidar com pressões. Muitas vezes as crianças elas não sabem lidar com pressão. Você pega os nossos jovens aí que entraram na escola, a maior pressão da vida deles é a escola. Você fala, puxa, se todo problema fosse só ir para a escola, a minha vida teria um outro cenário. Então veja, a grande questão é que todos nós vamos, no decorrer da nossa vida, nós vamos tendo pressões. O que difere, muitas vezes, é que quanto mais você amadurece, quanto mais você avança, mais pressão tem. Mais pressão. Agora a grande questão é como é que você lidar com essas circunstâncias, quando a pressão ela vem, qual o tipo de resposta que você dá? Porque você pode ter vários tipos de pressões, desde financeiros, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos, com os familiares. Alguns têm pressão até com a sogra. Não é o meu caso. Se ela ouvir isso, aí eu vou ter pressão. Brincadeira. Minha sogra é uma bênção. Então veja, quando a pressão vem, qual é o tipo de resposta que você dá? Isso é importante você saber. Porque todos nós, em algum momento, vai ter um tipo de pressão que vai despertar um gatilho em nós. E esse gatilho que desperta pode ser uma bênção, onde você vai romper e vai avançar e vai crescer, ou então vai ser um gatilho que vai fazer você entrar na caverna. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Se nós pegarmos aqui uma panela de pressão, colocarmos ali um pouco de água, colocarmos ali uma batata, e ao mesmo tempo colocarmos ali um ovo. Então veja, a consistência dentro da batata ela é dura, e dentro do ovo é mole, mas quando elas são submetidas a um tipo de pressão, o que acontece? Aquilo que era duro, muitas vezes amolece, e aquilo que era mole, endurece. Ou seja, é a mesma pressão, mas 2 tipos de resultados. Como estão compreendendo? Então veja que nós temos pressões diárias nas nossas vidas.
Nós sempre temos um tipo de pressão, algumas maiores ou menores, mas é a questão que nós temos. Então muitas pessoas, elas não querem abrir uma empresa. Por quê? Porque tem medo da pressão que a empresa vai gerar. E aí elas têm uma vida que, não, eu não quero ter uma empresa, então vai gerar muito problema, muita pressão, então eu não vou fazer isso. Mas depois eles querem prosperar. Então veja, eu vou separar um tempo aqui, eu preciso sentar e ajustar a nossa agenda, para pegar alguns irmãos aqui que são empreendedores, o Kleber e tudo mais, e nós vamos separar mais ou menos aí uma vez por mês ou a cada 15 dias para falar sobre empreendedorismo, segundo a palavra de Deus. Porque muitas pessoas não avançam, não prosperam, não conquistam, porque elas têm medo. Medo de mexer. Aí falaram assim, você cresceu ouvindo assim, olha, time que está ganhando não se mexe. Quando já ouviram essa expressão do mundo? Aí você fala, mas está tão bom meu saláriozinho, a empresa é próspera, ela avança, mas eu mesmo estou satisfeito com o meu salário. Mas aí você não consegue desfrutar de outras coisas. Por quê? Porque não quer ter pressão, aí você entra numa zona de conforto. E aí você não sabe muitas vezes, mas por dentro há uma grande insatisfação. Você fala, mas está tudo bem suas finanças? Você fala, não, está tudo bem. Não estou nem aí, Deus sabe, né? Aí já vem o estou nem aí, né? Estou nem aí. Não, isso é... Deus sabe dos meus desejos. Tá, Deus sabe, mas e você? Você sabe? Você tem disposição de enfrentá-los? Você tem disposição de sofrer essas pressões e dar a resposta certa? Porque as pressões, elas estão aí em todo e qualquer momento. Elas fazem parte da nossa vida. Quando você pensa que está na velocidade cruzeiro, tudo estável, vem um tipo de pressão. É assim ou não é, irmãos? Sim ou não? Fala sim, amém, alguma coisa. É assim ou não é? Sim. Aleluia. Não estou só, porque eu achei que era só na minha casa que acontecia isso. Então veja, elas fazem parte, mas qual que é a boa notícia? Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a forma de nós darmos a resposta certa, debaixo da determinada pressão e tudo mais, é quando nós estamos conectados a Cristo, é quando nós corremos para Cristo, é quando nós corremos na fonte certa. Isso precisa ficar claro dentro de você, porque elas vão continuar existindo. Ah, pastor, eu queria uma palavra agora, assim, que não tivesse isso. Olha, o que nós pregamos é a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então fazem parte. Tem épocas que não tem aflição, sim ou não? Sim. Mas de tempos em tempos tem aflições. Né? Nós estamos passando, o mundo está passando por um tempo de aflição. Se você observar. Agora, o que acontece? Nós vivemos aonde? Por enquanto. Vivemos no mundo. E estamos sujeitos às pressões do mundo. As pressões que o Covid-19 gerou, as pressões dessa guerra que está acontecendo, uma hora vai vir um reflexo. Então veja, pastor, está me deixando até com medo. Veja bem, não tenha medo, o Senhor é que te guarda e que te consola. Quando você está conectado a Cristo, não importa qual seja a tempestade, o que importa é saber se Jesus está dentro do barco. Você precisa ter essa clareza, porque se Jesus estiver dentro do barco, não importa a tempestade, Ele vai falar, pare, e vai parar a tempestade. E se Ele estiver fora, você fala, Jesus está fora do barco, então Jesus me chama que eu vou andar sobre as águas, e você vai andar sobre as águas. Então, a grande questão é, onde está a sua confiança? Então veja que nós temos vários tipos de pressões. Eu queria ler com os irmãos aqui a palavra de Deus, uma mulher que passava uma grande pressão dentro do seu contexto, uma pressão muito grande,
Talvez alguns podiam olhar e falar, nossa, mas também não era para tanto. Mas para ela era uma grande pressão. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. A maioria dos irmãos talvez conheça essa história. É a história de Eucana, que tinha 2 esposas, Ana e Penina. Só que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E isso era uma pressão na vida dela. Porque, não sei se você sabe, naquela época, um homem, ele era conhecido pela sua descendência. Só que Ana, pelo fato dela não poder gerar filhos, não poder ter filhos, o que acontece? Isso daí, ela jamais poderia gerar uma descendência para o marido dela. Ela tinha um grande desejo. E isso era uma grande pressão. Por quê? Porque a outra tinha. Uma grande pressão. Sabe, eu não sei quantos aqui já passaram por uma pressão tamanha. Sabe, tem uma parte no texto que diz que Ana chorou abundantemente. O que é abundantemente? O que é chorar abundantemente? É quando você não tem mais força, é quando as lágrimas, elas começam a sair igual aquele desenho do pica-pau, assim, parece que pula dos seus olhos. É um choro muitas vezes, um choro do basta, tipo, não aguento mais, não tem mais o que ser feito. É quando você chora até esgotar suas forças. Eu não sei quantos aqui já tiveram esse tipo de experiência. Eu me recordo de uma na minha vida. Eu lembro que eu saí de uma pressão tamanha. Eu tinha vindo para São Caetano e eu saí do apartamento que eu morava e eu fui para o prédio da igreja. E aquele dia eu chorei abundantemente diante de Deus. Eu chorei até não ter mais forças. Eu clamava, eu gemia, porque eu falei, Deus, por que eu estou passando por essa pressão? Eu não consegui entender naquele momento. Muita pressão. Que não envolvia só a minha vida, envolvia dos meus filhos ali também, meu casamento, envolvia tudo. Era uma pressão financeira que eu não tinha dimensão do que eu estava passando. E eu não entendia. Às vezes tem coisas que nós não entendemos o cenário que estamos passando. Deixa eu contar aqui, porque vocês irmãos entenderem. Quando eu mudei aqui para São Caetano, se tem uma coisa que eu não tinha, era problema financeiro. Mas foi assim que eu mudei. Irmãos, eu era um dos melhores vendedores lá da empresa que eu trabalhava. Mas é o que acontece. Assim que eu mudei, assim que eu falei, não vou para frente de uma igreja, eu falei, agora tudo vai, estou fazendo a vontade do Senhor, estou entregando toda a minha vida. Mas é o que acontece, veio uma grande pressão financeira. O Caleb tinha alguns meses, né, amor? Tinha alguns meses. E eu me lembro que as coisas foram indo, eu cortei plano de saúde, fui cortando. E foi indo, eu fiquei 7, 8 meses assim, sem vender nada, algo assim, inacreditável, na questão natural. Mas hoje eu consigo ver que era o Senhor trabalhando. Muitas vezes, quando nós estamos no meio da pressão, nós não conseguimos enxergar o que Deus está produzindo no nosso interior. A grande questão é que Deus trabalha em todo e qualquer momento. E Ele trabalha, Ele investe.
E Ele espera que nós possamos dar uma resposta, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. E é interessante que, como eu ganhava muito bem, eu tinha os cartões Platinum da vida, irmãos, eu estourei todos os meus cartões nessa época. Estou abrindo meu coração aqui para os irmãos, nenhum pastor vai falar isso. E olha só que interessante, chegou um dia, a minha esposa chegou e falou assim: amor, precisa comprar leite para o Caleb. Eu falei: nós não temos dinheiro. E naquele dia eu lembro que minha esposa falou assim para mim: amém, vamos orar. Nós oramos, eu fui para a igreja, eu chorei até não ter mais forças. E eu chorei. Talvez os vizinhos falaram: quem é que está urrando? Mas eu não percebi o que Deus estava produzindo. Sabe o que Deus estava produzindo? Eu estava olhando focado na questão financeira. Mas sabe onde Deus estava trabalhando? Era no meu casamento. Porque os maiores problemas que nós tínhamos a respeito conjugal era referente a finanças. Que um gastava demais, outro gastava de menos, enfim. Mas a partir daquele dia, nós nunca mais brigamos por uma questão financeira. Porque Deus produziu o quê? Uma unidade. Não tinha mais o meu dinheiro, o dinheiro dela. Tínhamos agora o nosso propósito. Quantos estão compreendendo? Então, irmãos, tem muitas vezes que nós passamos por determinadas pressões ou por tribulações, e quando nós estamos no centro do furacão, digamos assim, quando estamos naquele momento de maior pressão, às vezes você nem compreende. Talvez você vai ter que esperar passar um tempo mais e falar: agora eu entendi que Deus produziu dentro de mim, ou dentro do seu casamento, ou dentro das suas finanças. Nesse caso foi um pacote completo. Deus estava me tirando medo. Eu tinha medo de empreender, por exemplo. Tinha medo de quebrar. Eu olhava, meu pai tinha quebrado. Falei: eu sou o próximo da linhagem. Então veja. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que Deus produziu através das tribulações e aonde Ele está me levando, eu falo: obrigado, Senhor, porque se não fosse essas tribulações, eu não teria aprendido, não teria sido transformado e não teria avançado. Quantos estão compreendendo? Então, as pressões, queridos, todos nós vamos ter. A grande questão é: quando ela vai chegar? Talvez em uma área ou outra, quando ela vai chegar? Então veja. Agora que eu contei a minha pressão, nem ia contar, não está no meu esboço, mas Deus sabe, amém? Vamos aqui ler então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Só falar um negócio aqui para embasar o título. Mas quando as pressões vêm na sua vida, qual o tipo de resposta que você dá? Às vezes tem um problema financeiro e fala: não estou nem aí, deixa mesmo assim, deixa explodir tudo, estou nem aí, não vou pagar ninguém não, vou pagar o banco, não vou pagar ninguém, estou nem aí. Não, eu vou sair pedindo porque
Afinal de contas, né? Tantas pessoas podem me ajudar. Talvez o problema seja no seu casamento. Você fala, como tá? Ah, não estou nem aí, já acostumei com o meu cônjuge assim mesmo, e vamos que vamos. Estou nem aí. Aí você olha para o seu trabalho, você fala, ixi, meu chefe, não estou nem aí, também faço por fazer, já não me esforço muito não estou nem aí. Sabe esse tipo de resposta que você dá? Estou nem aí. Sabe, porque o tipo de resposta que você dá vai determinar o tipo de resultado muitas vezes. Lembra que a mesma pressão, a batata amolece, mas o ovo ele endurece. Então as pressões elas fazem parte, mas você não pode simplesmente desleixar. Falar, não estou nem aí, já estou mesmo, agora, estou nem aí. Estou nem aí, viu, pastor? Sabe, mas aqui nós vemos aqui uma mulher que durante anos sofreu muita pressão. Sabe, eu não sei quantos anos você sofre pressão em alguma área da sua vida. Talvez nas finanças, no casamento, na área profissional, com os filhos, com os pais, com os familiares. Não sei qual é a área que você sofre uma pressão. No caso de Ana aqui tinha a ver o quê? Com a família. Amém? Vamos ler aqui. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefé, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções a Penina, a sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Meu Deus. Quando nós lemos esse texto, vou ler até aqui, depois nós vamos continuar lendo. Qual que é a postura de Ana ali? O texto diz que quem deixou estéril, deixa projetado lá, André, o último texto. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado o quê? Estéril. Quem que deixou ela estéril? Foi o Senhor. E às vezes, queridos, talvez ela fala, por que eu estou estéril? Era uma pressão. Mas muitas vezes Deus permite determinadas pressões das nossas vidas, porque Ele quer produzir algo através de nós e em nós. E se você não tiver essa ciência, de que muitas vezes, a palavra de Deus diz que o pai que ama disciplina os filhos, pastor é uma disciplina. Sabe, às vezes Deus, quando eu quero produzir algo nos meus filhos, às vezes eu tenho que disciplinar em um momento ou outro, e às vezes é pressão. Certa vez eu tirei o celular do meu filho, da minha filha, foi uma grande pressão para ela. Mas eu precisava que fosse produzido algo nela e através dela. Outra vez eu falei para o meu filho que ele não ia jogar videogame. Muita pressão na vida dele. Mas eu sou o pai que ama. Naquele momento eles não compreenderam muito. Daqui a alguns anos, quando eles tiverem filhos, eles vão compreender. Quantos estão entendendo? Então veja que Deus sempre está trabalhando. Então nesse caso aqui, veja, o que Ana não tinha entendido até esse momento, é que Deus havia escolhido
Ana era uma mulher que foi escolhida por Deus para que através da vida dela e nela fosse gerado algo. Sabe, se você, filho de Deus, creia que tem algo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, e muitas vezes isso vai desencadear no meio da pressão, porque a pressão ela gera poder. Fala assim, a pressão gera poder. Não tem jeito, irmãos. Se você observar em momentos que você passou muita pressão e que você foi aprovado nessa pressão, isso foi um fator que mudou a história da sua vida. Foi uma pressão que você precisou tomar uma escolha, tomar uma decisão que ou você avançou ou você ficou parado na mesma. A grande questão é que foi a pressão é que, desembocou num milagre, num poder, numa renovação de mente, numa transformação de mente. E agora, porque sua mente foi renovada, agora você consegue ver, enxergar muito mais longe do que antes. Mas às vezes o que desencadeou foi justamente uma pressão. Pressão. Então não ignore as pressões, elas fazem parte. Vamos continuar no texto aqui. Então veja, ela era estéril, só que a outra esposa de Eucana, ela ficava, talvez, hoje está na moda falar a respeito de bullying, né? Mas o bullying já acontecia nesses dias. Penina já fazia bullying, porque ela não tinha filho. Veja, verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Irmãos, é impressionante. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que Penina irritava de ano em ano. Não foi simplesmente um evento. Isso acontecia repetidamente durante alguns anos. Sabe quando entra ano e sai ano e tem uma área da sua vida que a tribulação é a mesma? Ela não rompe, ela não avança? Era o caso aqui de Ana. Entrava ano, saía ano, o filme era o mesmo, o cenário era o mesmo, a questão financeira era a mesma, a questão com os filhos era o mesmo, a questão na empresa era a mesma, a questão na carreira profissional era a mesma, a questão no casamento era o mesmo, tudo era a mesma coisa. E isso deixava irritada, a ponto que ela subia para adorar o Senhor, ela não comia, ela ficava desajustada emocionalmente, a ponto de nem comer. Então isso mexia com ela. Todo ano ela sabia que o marido dela ia lá para adorar o Senhor, para sacrificar, e isso era um motivo de angústia, de aperto no coração, porque ela já sabia que Ana ia ficar ali, irritando excessivamente, não era pouca coisa não. Se a palavra de Deus está usando esse termo excessivamente, é porque irritava de fato, era uma grande pressão, uma grande tribulação. Verso 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Esse cara tinha uma boa autoestima. Esse cara, todas as vezes que eu leio isso, eu falo, esse cara tinha uma boa autoestima. Mas quando ele está falando isso daqui, olha, eu não sou melhor do que 10 filhos, ou seja, o que ele estava falando? O texto diz que ele amava era Ana. No dia do sacrifício, ele dava a porção dobrada, era para Ana. Ele dava para Penina, para os seus filhos e filhas, mas para Ana ele dava a porção dobrada. O que ele estava falando? Ei, Ana, eu não te supro em tudo, está te faltando alguma coisa? Eu te supro muito mais do que se tivesse 10 filhos. Eu sou um marido presente. Eu não sou melhor que 10 filhos, não. Eu amo muito mais você do que a outra.
só tenho filhos com ela, porque quem verdadeiramente eu amo é você. Mas veja, havia um desejo no coração de Ana, havia um clamor no coração de Ana, que era simplesmente ter um filho. Então veja, qual foi a postura de Ana diante de tudo isso daí? Ela podia, já que Eucana amava tanto, ela podia chegar para a Penina e falar assim: e daí que você está cheio de filho? Quem desfruta mesmo de Eucana sou eu. Ela estava cheia de justiça própria. Ela podia chegar para a coisa e falar: e daí? Estou nem aí que eu não tenho filho, porque à noite quem procura sou eu. Quem recebe a atenção dele o dia inteiro sou eu. Olha aqui, ó, quem é que está com porção dobrada? Vocês têm uma porção para vocês e seus filhos, e eu tenho uma porção dobrada. Ele me ama. Ela estava cheia de justiça própria, ela andava com justiça própria. Não, ela só tinha um desejo no coração dela. Ela só tinha um clamor no coração dela. Só isso. Só isso. Ela estava ali, como se fala? Essas pressões também estava disparando dentro dela a questão de reputação. O que os outros estão pensando? Sabe que isso é terrível. Muitas vezes nós não avançamos, ficamos mal resolvidos por conta de reputação. Acontece uma pressão, alguma coisa, fala: eu não estou nem aí, mas por dentro está destruído. Não adianta. Joga logo essa reputação fora. Joga logo justiça própria fora. Então veja, a justiça própria, oh Deus, é quando vem um tipo de pressão, e às vezes quando você menos espera, mas ela dispara um gatilho em você, que você fala: fulano falou mal de mim, então ele vai ver só o que vai acontecer agora. Fulano falou o que de mim? Mentira, mentirou. Eu vou lá tirar satisfação com ele agora. O que é isso? Justiça própria. É o contrário, não estou nem aí. Ele vai ver se eu não estou nem aí agora. Agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. O crente nessa hora, irmão, ele some. É nessa hora que o crente desce da cruz para fazer a canoa. Não, é para sentar na cabeça do sujeito. Então veja, esse tipo de situação também não resolve. Pastor, o que resolve então? O que resolve é você correr para aquele que pode resolver o problema. Tem coisas que homem nenhum pode resolver o problema. O seu líder de célula não pode resolver, seu pastor não pode resolver, mas o Senhor, o teu Pai Celestial, Ele pode. E você precisa ter essa consciência, que tem uma fonte de água viva, que quando você corre para lá, você é saciado. Vamos continuar aqui. Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Abundantemente. A palavra de Deus diz que todos os anos ela chorava. Todos os anos ela chorava, todos os anos ela estava acostumando já a lidar com aquela pressão, todos os anos ela chorava, ela encheu uma medida ali de um copo, digamos assim, mas dessa vez ela chorou abundantemente, eu penso que o copo encheu e transbordou,
Foi algo que foi assim um clamor do coração. Verso 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição das tuas servas, e de mim te lembrares, e das tuas servas te não esqueceres, e lhes derem um filho varão ao Senhor, eu darei por todos os dias da sua vida sobre a cabeça, não vos passará navalha. O que ela estava falando aqui? Ela estava dizendo, olha, se eu tiver um filho, eu não vou passar navalha. Naquela época, os consagrados tinham as suas o cabelo comprido, não cortava o cabelo. Então, Sansão era um nazireu, todo nazireu, né, ele não cortava o cabelo. Né? E Samuel aqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Vou consagrar o meu filho ao Senhor. E tem um fator. Quando nós colocamos ali batata ou ovo na panela de pressão, precisa de um fogo, precisa de água para produzir. E aí vem a pressão e o que? Transformação. Mas eu penso que nesse caso de Ana aqui, houve o que? Houve um desejo. Mais pressão, mais propósito, desencadeou no milagre. Então esses eram os fatores alinhados, que é um gatilho para que o milagre acontecesse. Então veja, o mesmo Deus que cerrou a madre, é o mesmo Deus que faz gerar um Samuel. Nós vamos continuar lendo aqui. Mas para isso o que precisou? Precisou alinhar um propósito. Até então ela queria ter um filho, simplesmente para ter, talvez para resolver os seus problemas. Qual que era o problema dela? Todo ano Penina buzinando na sua orelha. Todo ano Penina irritando. E ela falou, preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema, preciso ter um filho, porque se eu tiver um filho, aí Penina não pode mais falar para mim, mais nada. Isso é verdade, sim ou não? É verdade. Se isso acontecesse, Penina ia parar de falar. Mas o que Deus queria produzir? Não era simplesmente resolver o problema dela. Deus não tem uma visão micro. Deus, quando Ele vê, Ele não está olhando só para o seu umbigo. Não está olhando só para os seus problemas. Mas Deus, quando Ele vê, Ele está olhando o quê? Salvação. Esse é o coração de Deus. E o dia que Ana clamou ao Senhor, chorou, alinhou o propósito, alinhou o desejo com o propósito de Deus, falou, agora sim, daqui 1 ano você vai ter um filho. Vamos continuar lendo o texto. Vamos ler do 11 de novo, André. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli e observou o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando entrarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Algumas versões dizem angustiada. Sabe quando tem uma situação que te deixa angustiado? Sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16, não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial,
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ou seja, eu estou clamando, eu não paro de falar, não é que eu estou embriagado, não, ela estava ali clamando. Nossa, me fugiu aqui o nome. Ele olhou e falou assim, o quê? Aquela mulher está embriagada. Estava embriagada, porque ela estava ali, diz que ela falava no coração, mas dos seus lábios não saíam o quê? Palavras. Ela estava angustiada de alma, ela devia estar ali clamando e falando. Sabe o que estava falando? Ela estava fazendo gestos assim, mas no coração dela, Senhor, me dá um filho, eu vou consagrar ele, eu não quero mais um filho para mim, eu não quero mais competir com Penina, eu quero agora um filho para o Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu entendi que eu quero um filho simplesmente para fazer a tua vontade, não é mais para mim, mas eu entendi agora que o filho é por conta de um propósito. Só que o texto diz que ela falava no coração e os lábios não saíam. Eu penso que ela estava lá. Já viu? Você já conhece alguém que parece que fala sozinho? Minha esposa fala que às vezes eu falo sozinho. Ela fala, para de ser louco. Mas às vezes eu estou andando em casa e eu estou assim. Ela fala, você está falando sozinho? Não estou falando sozinho, estou falando às vezes no meu espírito. Ela acha estranho. Eli também achou estranho, falou, está embriagada. Mas na verdade ela estava ali se derramando diante do Senhor. Estava ali se derramando, angustiada, querendo falar, Senhor, eu vou consagrar agora, eu não quero mais competir com Penina, não quero mais falar, agora eu já tenho um filho. Tudo foi mudado, não tinha mais justiça própria, não tinha mais nada nela, ela queria tão somente fazer a vontade de Deus. Falou, eu vou ter esse filho, não é para mim não, é para o Senhor. É para o Senhor. É quando você tira você do centro. É quando você tira o foco do centro. Então veja, ela queria o filho agora, era por conta do propósito de Deus, não era para mostrar para Penina. Tem muitos irmãos que não prosperam, porque não é para o propósito de Deus, mas é para mostrar com o vizinho que tem um carro novo, que tem uma casa boa. Tem problema em ter isso? De jeito nenhum. Aliás, você precisa ajustar o seu coração para o propósito de Deus, para você começar a desfrutar de tudo isso. O casamento não é para mostrar para os outros, não. Tirar selfie e postar no Insta não quer dizer que seu casamento está bom. Deus, quando faz, Ele quer fazer a obra completa. Não adianta você tirar uma foto no Insta, mas a realidade ser outra. Quantos estão compreendendo? Então veja que nesse momento, ela estava lá, clamando, com o coração. Eu penso que ela nem queria chamar muita atenção, ela não estava gritando, nada disso, mas ela estava lá, gemendo e clamando no coração, Senhor. E Deus é aquele que sonda os corações, queridos. Deus sonda os nossos corações. E quando você gera uma imagem no seu coração, todo milagre, ele nasce no coração. Primeiro nós geramos a imagem no coração, depois nós verbalizamos, depois nós cremos e tomamos posse. Onde eu parei aqui, André? Me ajuda aí. 16, verso 16. Não temas, pois a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi
seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja que tem um fator aqui. Os irmãos lembram que antes ela não comia? Tem um fator espiritual aqui, que você pode até saciar, falar a respeito da comida natural. Mas ela ficava tão irritada com Penina, que ela não conseguia se alimentar da palavra de Deus. Mas agora que ela recebeu uma palavra, agora ela se alimentou. Agora ela tomou posse. Agora ela comeu. E a partir do momento que ela comeu dessa palavra de Deus, o texto diz que o seu semblante já mudou. Sabe o que é isso? É quando você toma posse de uma palavra, e agora você fala, ufa, eu sei que o meu Deus vai fazer. É quando você tem essa convicção, é quando você começa a experimentar da paz que excede todo entendimento. Ela não tinha tido filho ainda, mas porque ela comeu da palavra, agora o seu semblante foi transformado. Porque ela comeu dessa palavra, agora algo aconteceu, não somente no seu interior, porque toda transformação ela começa no nosso interior, mas o que foi produzido interiormente, simplesmente mudou o seu semblante, mudou a sua face. Algo extraordinário. Essa fome por Deus agora, de se alimentar dessa palavra, mudou não somente o seu interior. Ela não sabia ainda, mas ela já não era mais uma mulher estéril. Ela não tinha visto ainda o filho, mas algo foi produzido. A hora que falou assim, o Senhor vai te dar a sua petição. Naquele momento, ela comeu dessa palavra. À medida que ela comeu, mudou o seu interior e mudou o seu semblante. Quantos estão compreendendo? Então veja, levantando-se de madrugada, vamos continuar. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Então veja, ela sabia que aquele era um pedido que ela fez a Deus e ela foi atendida. Samuel não era simplesmente um filho, Samuel era um fruto de um milagre, por conta de um propósito. Samuel agora não era mais para competir com Ana, mas foi um clamor diante do Senhor, que Deus mudou o cenário, Deus mudou a história da vida dela. Mas a boa notícia é que Deus não mudou só a história da vida dela, Deus mudou a história de Israel, porque não era simplesmente um filho. Nós podemos gerar filhos para nós mesmos, mas como nós entendemos que os filhos é por conta de um propósito, tudo que nós fazemos é por conta de um propósito. Quando você alinha esse desejo com a pressão, né? Desejo, pressão, quando essas coisas são alinhadas, e o propósito vem fechando tudo isso, aí há um liberar da parte do Senhor. Aí as circunstâncias, ela é mudada, ela é transformada, de tal maneira que não foi um simples filho, foi um consagrado do Senhor. Samuel foi para marcar gerações. Samuel foi levantado por Deus para ungir o maior rei que Israel já teve. Samuel foi levantado para ungir Davi. Então veja, ela não gerou simplesmente um filho, ela gerou um profeta, que ia mudar o destino de Israel, de toda uma nação. Toda uma nação. Toda uma nação. Aleluia. Deixa eu continuar lendo aqui. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício e a cumprir o voto.
Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for membro, quando for a criança, quando o bebê desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que for melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, odre, vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era menino, ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias, para viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram o Senhor ali. Sabe, queridos, Samuel se tornou um discípulo, que se tornou um profeta do Senhor, que ungiu Davi, e a história de Israel foi transformada. Mas veja que depois ela gerou mais filhos, e teve mais filhos e filhas com Eucana, porque ela não era mais uma mulher estéril. Mas o primeiro, a primícia, primeiro filho, isso aponta para a questão da primícia, ela consagrou ao Senhor. Então veja, talvez tenha áreas na sua vida que tem pressão, que é de ano em ano. E aí você fala: ah, pastor, mas é muita pressão. Quem é que gerava pressão em Ana? Quem é que gerava? Era Penina. Penina é que gerava toda essa pressão, que irritava ela, que ela ficava angustiada e tudo mais. Era a Penina que gerava uma pressão nela, fazia mal para ela. Eu penso que no começo ela queria ter filho só para calar a boca de Penina, mas depois que ela alinhou o desejo de ter filho com a pressão e o propósito de Deus, aí as coisas mudaram, porque agora tinha um propósito de Deus envolvido. O filho não era mais para ela. Então veja, não reclame das pressões, elas fazem parte. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Então existem provocações que não fazem chorar, mas é desse choro que Deus vai gerar o quê? O seu milagre. Sabe que tem pressões que vai nos levar a uma medida de choro, uma medida de intimidade com o Senhor, é quando você não tem mais para onde correr, é quando você já esgotou as suas estratégias naturais, aquilo que você achava que ia fazer para a empresa, que ia dar certo, já esgotou, você já fez, já contratou a mídia social, a não social, o Instagram, contratou tudo e a coisa não vai. Você já fez tudo que você podia na força do seu braço. Você não orou, você fez tudo na força do seu braço. Mas chega uma hora que há uma pressão tamanha que esse choro vai desencadear num grande milagre. E quando você fala: Senhor, eu entendi agora. Eu vou consagrar a minha empresa agora ao Senhor. Não quero dinheiro só para mim. Eu entendo que o dinheiro também é para abençoar a tua obra, a tua igreja. Esses juvenis que muitas vezes não têm dinheiro, que os pais não são convertidos. Às vezes eu chamo uns irmãos aqui. Falo: irmão, estão precisando lá. Fizeram um evento ponte hoje lá às vezes os pais não são convertidos. Aí fala: precisa pagar R$25 a alimentação, tudo os pais não dão. Mas às vezes se levantam
Homens que falam, não, peraí, a minha prosperidade é para abençoar aqueles que não podem. Dai e dar-se-vos-á. Não é isso? Projeta para mim Mateus 7. Acho que verso 7. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, peraí. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Então, o que nós vimos ali Penina fazendo? Pedindo. Pedindo para quem? Para o Senhor. Tem coisas que não é o seu líder que vai fazer, não vai ser os professores que você teve que vão fazer, não são os seus pais que vão fazer, mas é o Senhor. Não é o seu cônjuge que vai fazer, é o Senhor. Então diz assim, pois todo que pede, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-vos-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o teu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia. Então veja, se nós que muitas vezes erramos, sabemos dar coisas boas, quanto mais o Senhor para conosco. Então tem coisas, queridos, que não adianta você tentar fazer na força do seu braço. Você precisa alinhar o propósito de Deus, o desejo com a vontade de Deus, renovar sua mente, falar, Senhor, eis-me aqui. Eu vou gerar um Samuel. A minha empresa vai ser um tipo de Samuel, para abençoar uma geração. O meu casamento vai ser um tipo de Samuel, para abençoar famílias. A minha vida, eu sou um tipo de Samuel, para abençoar pessoas, para trazer salvação. Sabe como nós entendemos isso daí? Nós não aceitamos as mentiras do diabo. Nós aceitamos as peninas que existem nas nossas vidas. Porque elas não vão paralisar, muitas vezes elas vão continuar falando e nos irritando. Então não deixe as peninas matar os seus sonhos. Acredite, estamos cercados de peninas. Pessoas que querem paralisar o seu propósito. Pessoas que ficam falando, o Senhor encerrou a sua madre. Você é estéril, você não é frutífero. Acostuma logo com essa sua vidinha. Está cheio de gente assim, muitas vezes. Mas não aceite isso. Muito pelo contrário. Muitas pessoas no decorrer da nossa vida, que são tipos de penina, que vão tentar trazer frustração para a sua vida. Vão tentar te paralisar, vão tentar te calar. Vão falar, olha, eu sim sou bom, mas você, eu tenho filhos. O que Penina estava constantemente falando? Eu tenho filhos. Eu é que sou boa. Você tem a sua madre cerrada. Mas sabe o que eu acho mais louco nas coisas de Deus, mais extraordinário? É que Ele pega justamente os improváveis. Porque quando alguém pensa que é bom, é porque não conheceu o Senhor ainda. Porque só o Senhor é bom, só Ele é maravilhoso. E quando você tem essa ciência, é improvável, glória a Deus, se eu pedir, se eu clamar, se eu chegar com o coração aberto, o Senhor vai dar, porque todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Então não importa qual seja a área da sua vida, que todo ano é o mesmo filme, você se acostumou. Tem coisas que você empurrou para debaixo do tapete, não mexe com isso não.
Sabe, tem coisas que talvez você ignorou, você nem se lembra mais, fala, não mexe com isso não. Estou nem aí. Então deixa eu te falar uma coisa. Não importa quem está te criticando, quem está falando mal. Se você alinhar o seu coração com o propósito de Deus, nada pode te paralisar. Porque as peninas, elas não alulam as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Você precisa ter essa clareza. As bênçãos do Senhor, uma vez que você tem uma palavra, nada e ninguém pode te paralisar, a não ser você mesmo, se você não crer, se você não se alimentar. Então, deixa eu te falar, eu não sei qual é a palavra que você recebeu do Senhor, eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é o sonho, qual foram os seus alvos para esse ano, que você já nem está orando mais. Talvez você nem se lembre mais. Porque aquilo que você lembra, aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você clama, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que de fato é um desejo do seu coração, alinhado com o propósito de Deus, clame ao Senhor, fale ao Senhor, e Ele vai te dar nesses dias. Você precisa crer. Isso precisa ser uma realidade do seu coração, não uma intenção. Uma intenção é que se não der certo, minha reputação, ninguém vai falar nada. Se você crê, então fale. Fale. Se você crê na palavra de Deus, proclame. Abraão não estava preocupado do que os outros iam falar a seu respeito. Deus mudou o nome dele. Falou, agora você vai chamar, era Abraão, agora é Abraão, pai de multidões. Ele chegava nos lugares e se apresentava. Prazer, eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Veja que ele não estava preocupado com a reputação dele. Que iam falar, como você é pai de multidões, você é um fanfarrão, vai fazer stand-up. Não, ninguém falava isso para ele. Podiam até falar, mas se falasse ele não se preocupava com isso. Porque ele não tinha reputação, o que ele tinha era uma palavra de Deus. O que ele tinha era a palavra de Deus, ele creu. E porque ele creu, isso foi imputado pela justiça, ou seja, já era. Para Deus já era. Era só uma questão de tempo. E ele se apropriou. Porque ele se apropriou, ele falava, prazer, eu sou Abraão, pai de multidões. Tomou posse. E por onde ele ia, ele se apresentava, ele falava, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não importa quais são as peninas que ficam falando que você não é pai de multidões, que você não é frutífero, que sua madre foi cerrada, que você não vai prosperar, deixa eles para lá e fica com a palavra de Deus. As peninas vão continuar falando, mas para de ouvir as peninas, para de ficar dando ouvido para aqueles que ficam te criticando, e comece então somente a crer naquele que te deu a palavra, que é o Senhor. Porque se o Senhor falou é fato, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja as notícias do governo, não importa qual seja as notícias do mundo, se Deus falou, Ele vai cumprir. É questão de tempo, tome posse. No caso de Ana, foi o quê? Foi 1 ano. Ela recebeu a palavra. Depois de 1 ano, ela viu diante dos seus olhos. Mas no 3º mês, ela já estava grávida. Depois de 9 meses, nasceu. Deus foi trabalhando. Então deixa eu te falar, para de murmurar. Para de mimimi, para de ficar chorando por coisas que não vão te levar em lugar nenhum. Se for para chorar, chore aos pés do Senhor, chore excessivamente, clame excessivamente. Até quando? Até transbordar, até você não ter mais forças, mas fala, Senhor, faz alguma coisa, quero um filho.
Ana queria gerar. Esse é o coração de Deus. Toda vez que você quer gerar algo para Deus, você vai receber uma bênção tamanha que nem você espera. É assim na vida de tantos homens de Deus. Quando Deus pede, você fala, eis-me aqui. Abraão foi assim, Deus deu o filho, dá o filho, foi, toma aqui, é teu, o filho é teu, foi o Senhor que me deu, é teu. Quando nós vemos homens que têm esse coração de falar, Deus, tudo é teu. Davi trouxe a arca, um dia olhou e falou, mas espera aí, eu moro nesse palácio, a arca ali, não, eu vou construir algo, uma casa para Deus. Deus nem pediu. Mas ele era alguém que decidiu ir além. Por isso que não teve um rei maior do que Davi. Então deixa eu te falar, sabe, tem uma hora que você precisa ir além. Tem uma hora que você, é o momento basta. Não dá mais para você aceitar e se conformar com coisas na sua vida que não avançam, que não mudam. O mesmo filme. Chega uma hora que não dá mais. Mas quando é que você muda esse cenário? É quando você clama ao Senhor. É para o Senhor. Não é para a Penina, não é para ninguém, é para o Senhor. Quando você rasga o seu coração diante de Deus, fala, Senhor, dá-me um filho. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ter um filho. Tem muitas mamães aqui. Essa é uma experiência única que Deus deu à mulher. Mas você também, tanto homem quanto mulher, você precisa ter uma experiência de gerar um filho para Deus. Você precisa ter essa experiência. Ana quis gerar um filho para Deus. E se no seu coração você falar, não, eu quero ter essa experiência de gerar um filho para Deus, como é que um homem pode gerar um filho para Deus? Nós não estamos falando de filho natural, nós estamos falando de filhos espirituais. Nós estamos falando de quando você leva alguém a aceitar o Senhor Jesus. Nós estamos falando aquilo que Jesus falou na grande comissão, e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, quando você tem essa experiência de falar do amor de Deus, quando sua boca está cheia da vida de Deus, e por onde você vai, você proclama as boas novas, você está começando a gerar um filho. Às vezes você só lançou a semente, outros vão colher. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Você precisa ter essa clareza. Deus te escolheu para gerar. Nós somos um tipo de Ana. Deus nos chamou para gerar filhos para Deus consagrados, que separaram a sua vida para viver o reino e toda a eternidade com Ele. Então, quando eu olho alguns irmãos que se chegaram aqui e estão se consagrando dia após dia, adorando ao Senhor, e falam, não, isso que eu estou experimentando, outras pessoas precisam experimentar, eu preciso gerar um filho agora. Essa experiência de gerar filho é extremamente prazerosa. Então não aceite menos do que isso. Não aceite uma esterilidade espiritual na sua vida. Não aceite a sua célula não multiplicar. Não aceite você multiplicar e gerar uma vida. Não aceite isso. Mude a história da sua vida. Porque quando Ana decidiu gerar, Deus não mudou tão somente a sua história. Deus mudou toda uma geração. E Deus quer fazer isso na sua vida e através da sua vida. Pastor, mas quando? É agora. Irmão, Jesus está às portas. Não dá mais tempo de você ficar
se preocupando com outras coisas. Se for para se preocupar de fato, se preocupe com as coisas do reino. Porque enquanto você se preocupa com as coisas do reino, o Senhor vai cuidar das demais. Acredite, irmãos, não temos mais tempo. É só você olhar o cenário do mundo. Esses dias você ouve um monte de bobagem. Uma delas que eu ouvi foi que o Putin era o anticristo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês não saírem falando bobagem. Aí vão perguntar, de que igreja você é? Ah, sou lá da Videira, lá de São Caetano. Deixa eu te falar, o Putin não é o anticristo. Não é. Só você conhecer a palavra, você vê. Mas todo esse cenário que está acontecendo, pode ser a preparação. Estão pavimentando a rodovia para a vinda do anticristo. Porque vai ter um tempo de tribulação. E aí vai aparecer um homem que vai resolver tudo. Vai ser um grande apaziguador de uma grande guerra. Esse pode ser o anticristo. Mas não o que está causando. Esse é só um instrumento. Quantos estão compreendendo? Tá, pastor, no meio de tudo isso daí, sai correndo, sai clamando para gerar um Samuel que mude a sua história e a sua geração. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Sabe, eu estava falando aqui de tribulações. É verdade, tem tribulações que você precisa clamar sim. Que não dá mais para viver com elas. E só o Senhor pode mudar. Mas se você entender o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus? É gerar um Samuel. Pegar o seu desejo, gerando filhos para Deus. Debaixo dessa pressão, você vai começar a experimentar milagres sobrenaturais. E acredite, é tempo da igreja começar a experimentar o sobrenatural. É final dos tempos. E tem muitas coisas que nós vamos começar a fluir no sobrenatural. Muitas coisas. Inclusive o pastor Wilson escreveu um livro, né? Tema sobrenatural. Semana que vem vai estar aqui já. R$25, já separe que nós vamos fazer o nosso jejum de 21 dias com esse tema. E acredite, nesses últimos dias, falar de Deus que muitos se esfriarão da fé, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós não fazemos parte desses, porque nós vamos fazer parte das Anas que geram Samuéis para o Senhor. Você crê nisso? Aleluia. Fique de pé onde você está. Vamos orar. Aleluia. 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 Irmãos, vamos juntar de 2 em 2. Se você tiver com o seu cônjuge, com a sua família, junto com a sua família, eu queria que você orasse por alguém, profetizando, declarando que ela é um tipo de Ana que vai gerar filhos para Deus. Amém? Deus nos chamou para ser geradores de filhos para Ele, amém? Aleluia. Fala, Senhor, você é um tipo de Ana. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Não há mais esterilidade sobre a sua vida. Não há mais esterilidade financeira. Não há mais esterilidade no casamento. Não há mais esterilidade na carreira profissional. Não há mais esterilidade em nada. Porque o Senhor abriu a madre nessa noite. E agora é um tempo de você gerar vida, gerar riquezas, gerar filhos e filhas para Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, eu quero mesmo declarar, Senhor, que nós vamos levantar um exército de homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Homens e mulheres que foram destinados a gerar Samuéis no teu reino.
gerar filhos e filhas espirituais, que vão fazer a diferença por onde andarem, Pai. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, as nossas células, Senhor, oh Pai, cheias da Tua vida, cheias de Samuéis, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quero declarar um tempo de prosperidade, um tempo de frutificação para o Senhor, Pai. Um tempo onde nós vamos cumprir o Teu propósito, cumprir a Tua vontade, que é gerar filhos, Pai, para o Senhor. E não serão filhos qualquer, serão filhos consagrados ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Filhos que entenderam o Seu chamado, entenderam o Seu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses dias sejam dias de glória, dias de sobrenatural, dias de poder, dias de palavra, dias de testemunhos, Pai. Por isso, Senhor, que nós estejamos com os nossos olhos abertos, Pai, e com o nosso coração cheio da Tua palavra, Senhor, para falarmos do Teu amor, para gerarmos Samuéis por onde andarmos, Pai, e para mudarmos as circunstâncias, Senhor, da qual nós temos vivido, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você que está orando, continue orando, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, senti o Teu calor.